Olá, meu irmão, como eu prometi, nessa série de comentários e estudos, exegese do Novo Testamento, primeiro começando com o Evangelho de Mateus, capítulo 1, já estou na fase final do capítulo 1, iniciando o capítulo 2. Do capítulo 13 até do versículo 13 até o versículo 32, mais ou menos, de Mateus, Jesus, evangelista Mateus, melhor dizendo, ele vai falar da missão do Messias, de Jesus, e mostrando da família real, descendente de José, que o texto fala, marido ou esposo de Maria, José, porque José era da casa de Davi, descendente de Jessé, da tribo de Judá, antiga tribo de Judá. Então o Messias deveria vir dessa casa, dessa família real. Então o texto ele enfatiza a Jesus como rei, família real, Jesus como Messias, enviado de Deus, Messias Radonei, e como profeta e sacerdote. Aí fala das implicações anteriores ao Evangelho de Mateus, o mundo do Novo Testamento, políticas ideológicas, partidárias, seitas religiosas como os fariseus, os saduceus, os essênios, os escribas, os herodianos, os zelotes, entre outros, e os próprios essênios, Aí há governante, por exemplo, os imperadores, César Augusto, Tibério César, Cláudio, Herodes Magno, ou Herodes o Grande, Herodes Agripa, aí já é Jesus adulto, Herodes Agripa II, João Hircano, Aristóbulo, seu irmão, e isso já é da década de 60 antes de Cristo, ambiente, a chamada plenitude dos tempos, como diz o apóstolo Paulo, em que os romanos eram o império na época que assolava Jerusalém, a Palestina, eram politeístas, cultuavam o deus Júpiter, Juno, Netuno ou Plutão, Netuno e entre outros. Aí Mateus fala da genealogia de Jesus, o ministério de João Batista, seu primo, do helenismo, da igreja, do reino de Deus e todo o contexto da chamada esperança messiânica, que este reino ele é espiritual, reino de graça, regnum gratiae, reino de graça, não é racial ou étnico, não é político e muito menos nacional, como os israelitas, os judeus entendiam que o Messias restauraria a nação de Israel, mas sim um reino espiritual. Foi isso que eles não entenderam. Então, estudiosos falam de Jesus como o Messias prometido de Deus, a sua realeza, o seu poder, no capítulo 1, no finalzinho. Você vê Jesus claramente falando, através do evangelista Mateus, das suas prerrogativas divinas, fala dos milagres,
né, fala das parábolas da comissão do colégio apostólico, ou seja, dos apóstolos, mas eu estou querendo me ater apenas e tão somente do capítulo 1, né, a origem divina de Jesus, Maria desposada, porque no tratado Baba Brata, ou Kiddushin, Ketuvim, da Torá, da Haktorá, e do Talmud e outros textos aí, variantes da lei do Velho Testamento, né? O casamento, o noivado já era um compromisso de casamento. E Maria e José, né? Yosef ben Joaquim, ou Joaquim, José, filho de Joaquim, pai terreno de Jesus, carpinteiro, ele já era prometido de Maria, a mãe de Jesus. Então, quando ele sonhou que o Deus, de certa forma, permitiu que ele sonhasse, ele teve aquela visão, ou angelofania, né? Termo técnico. Ele sonhou que Jesus nasceria de sua noiva, Maria, ou Miriam. Então fala das 14 gerações, capítulo 1 de Mateus que eu estou falando. É extremamente rico. Começa como descendência de Abraão, e 14 ele fala da descendência de Davi, ou seja, Abraão significando que Jesus era a cabeça ou patriarca, né, das primícias de nós, a plenitude dos gentios, e também filho de Davi, né, ou seja, da realeza do povo de Israel. Fala do exílio babilônico, fala que desceria do Espírito Santo, a virtude, o poder do Espírito Santo, do Altíssimo, encobriria Maria e ela conceberia ou daria à luz do Espírito Santo, né? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Rimanuel, o Deus com a gente, Deus conosco, né? E ela deu à luz um filho, a quem lhe pôs o nome de Jesus. Mateus 1, capítulo 1, versículo 25. Aí, tendo Jesus nascido de Belém da Judéia, do tempo do rei Herodes, né? Aí é chamado Herodes o Grande, ou Herodes Magno. Mas é isso aí, né? Jesus vem para falar do reino de Deus, da graça, da salvação. Aí vem João Batista, a voz que clama no deserto, né? Arrependei-vos, ou seja, convertei-vos, shuv, metanoia, do grego, ou do hebraico, shuv, voltar, retornar, emendai-vos, arrependei-vos, convertei-vos, mudar de mente, mudar de posição. E os judeus eram batizados no batismo de João. Jesus, aliás, inclusive, foi batizado nesse batismo em águas no Rio Jordão, que quer dizer Iarden. Iarden é descedor, é o nome do Rio Jordão, Iarden, Jordão. Jesus vai ali batizado em Enom, no local chamado Enom, perto de Salim, porque havia muitas águas. Então, basicamente é isso aí, pessoal. Final do capítulo 1, conforme nós combinamos, tá ok? Um abraço aí, Deus abençoe.